Muito bom dia, senhoras e senhores deputados, muito bom dia novamente. Bom dia aos senhores e senhores deputados que se juntaram a nós da Comissão Eventual para Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia da doença Covid-19. Cumprimento o senhor Vice-Almirante Henrique Gouveia Melo. Sei que estamos com alguns problemas de visualização, mas parece que nos está a ouvir. Muito obrigado. Muito bem, senhor Vice-Almirante, sendo esta a primeira audição, desejamos-lhe as boas-vindas e desejamos-lhe o maior êxito nas funções que está a exercer. Será o seu êxito e o êxito dessa missão será também o êxito de todos os portugueses. Portanto, muito obrigada uma vez mais por se ter disponibilizado e passava desde já ao começo da nossa audição. Eu penso que tem conhecimento da grelha de tempos e da nossa metodologia de trabalho para estas audições. E passava desde já a palavra ao grupo parlamentar requerente, que é o grupo parlamentar do PSD. Dispõe de 3 minutos, como sabe. Senhor deputado Ricardo Batista Leite tem a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, e aproveito para cumprimentar também o Sr. Vice-Almirante Gouveia Melo, reforçando as palavras da Presidente, desejando-lhe a melhor sorte no exercício destas funções que comportam uma enorme esperança para o futuro do nosso país e, portanto, também pode contar com o PSD para o cumprimento desta missão histórica. Temos aqui algumas perguntas e o tempo é muito curto, pelo que vou diretamente às questões. Está o Sr. Vice-Almirante em condições de nos poder dizer qual o número de vacinas à data de hoje com o qual cada fabricante se comprometeu a entregar a Portugal por mês, ou, não tendo esses dados, por trimestre, e se é possível passar a publicar os dados da data 7, que são agora disponibilizados semanalmente numa base diária. A segunda questão prende-se com os 70% de imunidade, ou seja, a cobertura vacinal com 2 doses, ou 1 dose no caso da vacina da Johnson & Johnson, de 70% da população adulta até inícios ou meados de agosto, que era o melhor cenário que apontava na última reunião do Infarmed. Como é que chegou a essas contas e se Portugal estará em condições de cumprir aquilo que a Comissão Europeia determinou, de ter 80% das pessoas com mais de 80 anos vacinadas até final de março. De acordo com os dados da reunião do Infarmed, faltam 85% dos 711 mil idosos deste grupo etário. Terceira questão: qual a veracidade das notícias sobre o adiamento da administração da segunda dose nas vacinas com 2 doses, ainda para mais para 7 dias, que é um prazo que não se viu em nenhum país que nós tenhamos conhecimento. A OMS recomenda, em alguns contextos, uma duplicação do prazo. No Reino Unido quadriplicou-se esse prazo. O coordenador anterior disse que deveríamos esperar pelas declarações da Agência Europeia do Medicamento, que determinou que se devia seguir aquilo que está na bula das vacinas. Se tem alguma informação sobre isto? Uma quarta questão: face às constantes falhas de fornecimento por parte da indústria de farmacêutica nas doses prometidas, contratualizadas, se não se devia voltar atrás na decisão do coordenador anterior da Task Force e comprarmos as 800 mil doses da vacina Moderna que temos direito contratualmente, de modo a garantir, num princípio de precaução, termos o maior número de doses. Se porventura sobrarem no final do processo de vacinação, podermos distribuir para os países de baixos rendimentos, nomeadamente os nossos países irmãos dos PALOP. Uma quinta questão sobre a iliteracia digital da população mais idosa. Temos recebido muitas queixas de pessoas que não conseguem ler ou responder às mensagens SMS ou que pura e simplesmente não as receberam. Se não deveria haver uma linha telefónica que permitisse, de facto, as pessoas ligarem, esclarecerem dúvidas sobre o plano de vacinação, garantirem que estão incluídas nas listas, confirmarem em que fase é que se encontram e de modo a atualizarem os seus dados de contacto. Sabemos que os números de telefone que constam das bases de dados do SNS muitas vezes não correspondem aos telefones que as pessoas têm, assim como as moradas. Uma sexta questão prende-se com a necessidade de aumentarmos, quando tivermos as vacinas, para 100 mil vacinas
a serem inoculadas por dia. O Sr. Vice-Almirante já apontou que as farmácias e os centros de vacinação em massa serão usados. Se está em condição de nos dizer quando é que os centros de saúde serão libertados deste fardo no processo, já tem autorização da parte do Governo e quantas farmácias e em que regiões estão previstas a sua utilização. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Vice-Almirante, como sabe, o Grupo Parlamentar requerente tem a prerrogativa de ter a resposta no imediato. Passava-lhe desde já a palavra, no entanto, eu sei que foram muitas as questões, será quase impossível responder a todas as questões em 3 minutos, mas o Sr. Vice-Almirante terá depois a possibilidade de responder em bloco aos outros grupos parlamentares e, portanto, peço-lhe a sua compreensão por isso. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado. Relativamente à última previsão da chegada de vacinas a Portugal, feita pela Infarmed, datada de 19/2, portanto 19 deste mês, no primeiro trimestre vão chegar 2,5 milhões de vacinas, no segundo trimestre 9 milhões de vacinas, no terceiro trimestre 14,8 milhões de vacinas e no quarto trimestre 9,5 milhões de vacinas. Se esta previsão se concretizar, e é um se muito grande, a imunidade de grupo, portanto, os 70% da vacinação, doses iniciadas, não é o processo completo das segundas doses, portanto, primeiras doses, é atingido, em princípio, no início de agosto, de acordo com os nossos cálculos, não havendo limitações na administração de vacinas. Portanto, considerando que o pipeline, todas as vacinas que chegam, nós, em 4, 5 dias, conseguimos despachar essas vacinas conforme elas vão chegando. Relativamente à questão dos 80% dos 80 anos, nós estamos a lutar com um constrangimento difícil, que é a vacina da AstraZeneca não poder ser dada a idosos superiores, portanto, para idades superiores a 65 anos, e daí ter concentrado, enquanto coordenador, todo o esforço, mais de 90% de todas as vacinas, e as vacinas, principalmente aquelas vacinas que servem para as idades superiores a 65 anos, todos nestes utentes-alvo, os mais 80 anos. É uma preocupação, não tenho a certeza que vamos conseguir atingir o objetivo, face ao número de vacinas que temos. Uma das alternativas para atingir este objetivo é vacinar, é alargar o período entre vacinas e vacinar mais gente, antecipando a vacinação num conceito que é a primovacinação, que a mim, enquanto coordenador, me faz sentido, mas está a ser estudado neste momento entre a DGS, a meu pedido, entre a DGS e a Infarmed, se podemos alargar este período, não para uma semana, até para 2 semanas, de forma a conseguirmos antecipar a vacinação a cerca de 200 mil pessoas. Isso é muito importante pelo peso entre antecipar a vacinação, que dá cerca de 70% de proteção, ou reforçar a vacinação uma semana ou 2 semanas mais tarde, que praticamente não vai fazer grande variação no processo da defesa da própria pessoa que já foi vacinada com a primeira dose, vai reforçá-la e há de continuar a reforçá-la. São estas 2 coisas que estão em cima da mesa e eu acho, e é a minha opinião, que deve ser privilegiada a antecipação da vacinação por diversos motivos, e um deles também para cumprir com os objetivos que temos perante a União Europeia. Mas não só por isso, porque é um princípio bom. 70% de proteção é melhor que 0% de proteção para 200 mil pessoas durante um período alargado. Portanto, acho que tem que ser assim. Relativamente à questão da Moderna, isto é uma questão que está a ser negociada com a Infarmed, não passa pelo coordenador, mas as instruções e os pedidos que faço enquanto coordenador é que todas as vacinas que possam chegar neste período são válidas e importantes, porque na incerteza do número de vacinas que chegam, portanto, de recusar vacinas ou adiar aquisições de vacinas não faz sentido nenhum. Isso também foi passado e eu julgo que é isso que está em cima da mesa. Relativamente à literacia digital, sim, é um problema. Nós pedimos para que os centros de saúde
que conhecem as pessoas e têm os contactos das pessoas, e são cerca de, grosso modo, 950 centros de saúde espalhados pelo país, fizessem esse trabalho, portanto, desconcentrassem essas chamadas e fizessem esse trabalho de encontrar, em associação com o poder autárquico, trazer essas pessoas idosas, e muitas isoladas, outras acamadas, ao processo de vacinação. As que não puderem vir ao processo de vacinação, já pedi às ARS que encontrassem metodologias para levar a vacina às pessoas, porque isto não é só um processo de quantidade, mas também tem que ser um processo de qualidade. Não podemos deixar pessoas para trás neste processo. Relativamente às 100 mil vacinas dia, isto é uma preocupação, como é evidente. O sistema de saúde comportará entre 40 a 70 mil vacinas dia, isto em esforço, as 70 mil vacinas dia, e, portanto, nós temos que estender para 100 mil vacinas dia num prazo relativamente curto, se as previsões que nós temos das chegadas de vacinas se confirmarem. Isso é a partir de março para a frente, portanto, em abril. E, nesse sentido, já fizemos um conjunto de iniciativas para preparar os postos de vacinação rápida ou massivos, que vão acrescentar 30 a 40 mil vacinas dias, e, se for necessário, recorrer também às farmácias. E, portanto, não há aqui nenhum constrangimento de qualquer ordem de recorrer às farmácias quando for necessário e da forma que depois poderemos organizar esse método da melhor forma. E para já eram as respostas que eu tinha para... Muito obrigada, Sr. Vice-Almirante. Passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Hortêncio Martins dispõe de 3 minutos, como sabe, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Também gostaria por iniciar cumprimentando o Sr. Vice-Almirante Henrique Gouveia Melo, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nas suas novas funções, também realçando o seu conhecimento e trabalho, porque faz parte desta Task Force desde o início da mesma. E gostaria de iniciar realçando o grande trabalho e resultado que Portugal tem tido, porque conseguiu, com as medidas tomadas, diminuir o índice de contágio, baixar. Desde o início da pandemia temos esse índice de contágio do mais baixo desde o início e o mais baixo da Europa. A incidência também está a descer de uma forma assinalável em todas as faixas etárias e também, felizmente, a mortalidade, sobretudo também acima dos 80 anos. E julgo que o plano de vacinação tem um papel fundamental também neste aspecto. O número de casos é também o mais baixo desde o início de outubro e mesmo as nossas preocupações também relativamente às variantes, nomeadamente a questão da variante brasileira, que foi dito está circunscrita, e a do Reino Unido, temos realmente preocupações com ela. Também gostaria que o Sr. Vice-Almirante pudesse dizer alguma coisa relativamente ao impacto da mesma em relação à situação epidemiológica que estamos a atravessar. Depois, gostaria de fazer uma referência à questão das prioridades deste plano de vacinação. Esta prioridade deste plano de vacinação de Portugal tem, na nossa ótica e de acordo com o número de vacinas existente, tem sido o de salvar vidas e deve continuar naturalmente, tendo em conta a disponibilidade dessas vacinas, de diminuir a mortalidade das pessoas com maior risco e foi começado exatamente pelos profissionais de saúde que estavam na zona de risco e também pelos lares e unidades de cuidados continuados. Sabemos que estão praticamente todos vacinados. Gostávamos que também fizesse um ponto da situação relativamente a esta fase, à questão de quantas pessoas estão vacinadas com mais de 80 anos, quantas estarão vacinadas com mais de 50 anos com as comorbilidades definidas. Mas também a nossa preocupação aqui refere-se à questão dos deficientes que também estão institucionalizados e sabemos que esses também foram vacinados, mas já há muitos que estão nas habitações, nos seus lares, e gostaríamos de saber o que é que está previsto para atender a estes casos. Depois, gostaria de realçar
que o plano de vacinação português tem por, digamos, meta e por dizer que uma vacina chegada tem que ser uma vacina administrada. E realmente é isso que tem acontecido, daí que estas medidas que o Presidente, o coordenador da Task Force aqui anunciou relativamente ao que tem que ser feito, apesar de nós termos uma rede de 1.200 centros de saúde que têm que naturalmente e que garantem a qualidade dos nossos profissionais de saúde num plano de vacinação que nós já temos grande experiência nele, mas que terão que ter uma outra intensidade relativamente à administração dessas mesmas vacinas. E termino, Sra. Presidente, também questionando relativamente à questão da resiliência, o ponto da situação relativamente aos profissionais de saúde vacinados, quer no SNS, quer os privados e nos serviços essenciais, se vai haver alguma alteração, como julgo que também o Sr. Presidente, o coordenador da Task Force já falou. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Eu peço aos senhores deputados que sejam mais concisos e que não ultrapassem o tempo que foi definido. Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Queria, antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar o Sr. Coordenador da Task Force para a vacinação, agradecer a sua presença aqui. Hoje soubemos que a AstraZeneca informou que vai incumprir novamente aquilo que tinha contratado com a União Europeia e provavelmente só entregará no segundo trimestre metade das vacinas que estavam contratadas. Na última reunião da Task Force, o Sr. Coordenador apresentou na última reunião do Infarmed, peço desculpa, o Sr. Coordenador da Task Force trouxe uma apresentação onde dizia que no segundo trimestre já se previria uma disponibilidade total de vacinas sem nenhum constrangimento. Agora, eu creio que esta afirmação da AstraZeneca, esta comunicação da AstraZeneca, infelizmente, vai mostrar que também no segundo trimestre não haverá essa disponibilidade total e continuará a registar-se os constrangimentos de entrega e disponibilização. E por isso a primeira pergunta que gostava de fazer é se isto obriga a uma nova revisão das metas e do cronograma da vacinação em Portugal e se obriga novamente a chegarmos à conclusão que a vacinação vai ser mais lenta do que aquilo que estava inicialmente planeado. A segunda questão que gostava de colocar era se esta lentificação da vacinação em relação àquilo que estava planeado e se o facto da vacina não estar a chegar de forma célere aos vários países do globo não pode potenciar o aparecimento de mutações e de novas estirpes cada vez mais resistentes. Isto para dizer o quê? É que ao Bloco de Esquerda parece extremamente estranho, para dizer assim um eufemismo, que haja empresas que estão a incumprir deliberadamente com os contratos que foram feitos e com aquilo que até já foi pago e contratado. E os Estados, infelizmente, não dizem grande coisa sobre o assunto. Enfim, não obrigam ao levantamento da patente, não obrigam a que se torne pública a fórmula de produção da vacina para que ela possa ser produzida de forma livre, pública e garantindo uma maior produção e um maior acesso. E, portanto, eu gostava de perguntar também qual é a opinião do Sr. Coordenador da Task Force sobre os impactos disto e sobre esta necessidade de nós termos uma vacina como um bem público. Termino só com o seguinte, falou de postos de vacinação rápida que podem ser colocados no terreno muito rapidamente. Eu gostava de perguntar se está prevista a contratação de profissionais de saúde para garantir o funcionamento destes postos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Vice-Almirante Henrique Gouveia e Melo e agradecendo a sua disponibilidade. Eu gostaria de começar pelo seguinte.
foi-nos transmitido, aliás, ainda agora na sua intervenção, referiu a previsão da entrega de vacinas no nosso país e fez referência de que se concretizar, e disse até que o se é de facto muito grande. E a questão que eu gostaria de lhe perguntar é de facto qual é que é a garantia que o Estado português tem de que as empresas vão efetivamente assumir estes compromissos e estes fornecimentos de vacinas que foram aqui referidos. E perguntamos isto porque hoje soube-se mais uma vez que a AstraZeneca disse que não ia cumprir com o que foi acordado dos fornecimentos para o segundo trimestre. Na semana passada, a Moderna também foi conhecido que iria reduzir a entrega de vacinas em fevereiro. Temos visto ao longo de todos estes meses, de facto, vários atrasos e o incumprimento por parte das empresas do número de vacinas que estavam acordadas serem fornecidas. Portanto, a pergunta é qual é que é a garantia que efetivamente há de que estes números são efetivamente cumpridos. E perguntamos isto porque, mesmo olhando para o primeiro trimestre, mesmo que estes 2,5 milhões de vacinas sejam entregues, não permite a vacinação com as 2 doses do conjunto de pessoas que integram a primeira prioridade definida no plano de vacinação que está em curso. E, de facto, isto leva-nos a uma segunda questão. É colocado o objetivo de assegurar a imunidade de grupo no final de agosto, ou seja, ter cerca de 70% da população vacinada até ao final de agosto. Como é que se pretende alcançar este objetivo com estes sucessivos incumprimentos e, de facto, com esta falta de garantia? Assim não é possível, de facto, alcançar este objetivo. E por isso é que nós colocamos a questão de que o grande problema que temos é, efetivamente, a carência de vacinas. E temos colocado como prioridade que o Estado português não pode ficar amarrado aos acordos com a União Europeia e deve encontrar soluções de aquisição de vacinas. Há outras vacinas a serem desenvolvidas pelo mundo, vacinas que são reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde e, portanto, a questão que gostaria de lhe perguntar é o que é que está a impedir que Portugal procure solucionar o problema da falta de vacinas e adquirir, de facto, outras vacinas que permita alcançar este objetivo. É dito pelo conjunto dos especialistas que a vacinação é importante no combate à pandemia para proteger os cidadãos, que acelerar a vacinação é um elemento essencial para combater a epidemia. Sabemos que há, de facto, várias resistências políticas, mas o país não pode ficar e os portugueses não podem ser prejudicados por isso e por isso deixava, de facto, esta questão. Outra preocupação também com a partilha de patentes por parte das empresas que não o fazem. Mesmo apesar do apelo da Organização Mundial de Saúde, mesmo apesar destas vacinas terem sido desenvolvidas com recurso a financiamentos públicos, a verdade é que elas continuam a ser tratadas no âmbito do negócio e não a estarem ao serviço da humanidade. Nós consideramos que as vacinas são um bem público, por isso deve estar ao serviço de todos e responder às necessidades que estão identificadas. Permita-me só uma pergunta muito genérica, se de facto, porque fez referência à vacinação, se conhece, nós consideramos que a vacinação deve ser desenvolvida pelos cuidados de saúde primários e pelos centros de saúde. Gostaria de lhe perguntar se tem conhecimento, de facto, do reforço de meios para que os centros de saúde possam ter efetivamente esta capacidade. O programa de vacinação português é desenvolvido pelos centros de saúde, têm de facto esta experiência e nós consideramos que deve ser por aqui que deve ser assegurada a vacinação da população. Muito obrigada. Obrigada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Vice-Almirante e desejar-lhe o maior sucesso na realização deste trabalho. O seu sucesso será o sucesso de todos nós e tentar fazer um conjunto de perguntas que, no nosso entendimento, se cingem àquilo que é, de facto, a sua área de atuação e aquilo que efetivamente passa pela sua capacidade de decisão. E começaria então por um conjunto de perguntas muito específicas. A primeira tem que ver sobre se existe na Task Force uma clarificação por parte da DGS sobre quem está a receber ou quem deve receber a vacina da AstraZeneca, sabendo nós que, ao dia de hoje, a evidência é de que ela não é eficaz em pessoas com mais de 65 anos. No entanto, a norma da DGS que saiu parece-nos de leitura ambígua. Diz que é assim, mas também pode ser o seu contrário. E, portanto, pergunto-lhe se dentro da Task Force existe essa clarificação. Segunda clarificação, pergunto-lhe se também já está completamente encerrado o assunto de qual o procedimento a tomar no caso de vacinas sobrantes.
se essa matéria já está totalmente regulada no âmbito da Task Force e fora da Task Force, onde está a ser aplicada a vacina, se já é completamente evidente, ou se já são completamente evidentes quais os procedimentos a seguir. A próxima pergunta tem que ver com este contexto que está claro, o Sr. Vice-Almirante também o tem deixado claro em todas as suas intervenções públicas. Temos um problema de escassez de vacinas e sobre isso é obviamente difícil que a sua atuação possa fazer milagres. Sobre a escassez de vacinas, há dois ângulos, pelo menos de tentativa de mitigação. O primeiro tem a ver com a gestão de estoques e, se bem me lembro, o anterior coordenador da Task Force tinha uma política de 1 para 1, ou seja, quando chegava uma vacina da Pfizer, era guardada uma outra, quando chegava um contingente, era aplicada uma vacina e era guardada a mesma quantidade para a segunda dose. Pergunto-lhe se ainda é esta a proporção ou se já há uma gestão diferente dos estoques de segurança. Pergunto-lhe também, quando fala no espaçamento da segunda toma, se isso significa para novas tomas ou se isso tem aplicação retroativa, porque foi feito um contrato de confiança com as pessoas em nome do Estado, em que 21 dias depois, aliás, elas recebem um papel a dizer que 21 dias depois lhes deve ser dada uma segunda toma e, portanto, pergunto-lhe se esse contrato de confiança vai ser alterado ou se isso tem a ver apenas com novas vacinas. Perguntava-lhe também sobre a identificação de utentes com mais de 80 anos ou de 50 anos com mais de comorbilidades. Quantos é que já estão identificados e mapeados neste momento nas unidades de cuidados de saúde primários? Quantos é que têm já a declaração habilitante por parte do seu médico e quantos estima que ainda estejam desconhecidos ou por identificar? E terminaria por aqui. Muito obrigada. Deputada, muito obrigada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PAN, Senhora Deputada Biana Cunha, que participa à distância. Faz favor, está a ouvir-nos? Estou a ouvi-la perfeitamente, Senhora Presidente. O Sr. Vice-Almirante também a está a ouvir. Faz favor, tem a palavra. Gostaria de cumprimentar a Senhora Presidente, as Senhoras e Senhores Deputados e o Senhor Vice-Almirante, agradecendo-lhe a sua disponibilidade para nos ouvir e também para nos esclarecer. E gostaria de aproveitar esta intervenção para fazer 6 questões, sendo que 3 delas, no fundo, são sobre o mesmo assunto. Eu começaria por perguntar ao Sr. Vice-Almirante, numa perspectiva de observação daquilo que possa vir a ser um plano de desconfinamento, que exigirá, obviamente, regras para impedir um novo descontrolo comunitário do vírus, independentemente de quando este plano é apresentado ou quando este desconfinamento é feito, é expectável que os equipamentos educativos possam vir a ser dos primeiros a abrir. Da nossa parte, esperamos que seja de forma faseada, de forma controlada, mas consideramos que tanto professores como assistentes operacionais, fazendo parte de uma classe envelhecida, e muitos destes profissionais são profissionais de risco, entendemos que nesta reabertura deverão aqui ter prioridades de vacinação. E gostaríamos de o ouvir sobre isso, se considera que os profissionais da educação, o pessoal docente e não docente, num plano de confinamento que envolva as escolas, deverão de facto ser priorizados na sua vacinação e se pretende, se tem essa preocupação, se pretende dar-lhe o devido seguimento. Depois dizer o seguinte, nós entendemos que o plano de vacinação, sempre o dissemos, que deveria adaptar-se à evidência científica, ao ajuste das necessidades. Nós ontem tivemos a oportunidade de ouvir a Federação de Estudantes, a Federação Nacional de Estudantes de Saúde, o Conselho Nacional da Juventude, que tem vindo a alertar para o facto dos alunos estagiários de saúde, que
estão em contextos expostos ao risco, não terem em Portugal sido equiparados a profissionais de saúde, o que aconteceu noutros países, e portanto têm vindo aqui a reivindicar legitimamente a necessidade de serem vacinados. Estamos a falar de estudantes, quer de medicina dentária, de enfermagem e de ciências farmacêuticas, que de facto estão a fazer estágios clínicos, estão em contexto da exposição elevada ao vírus. E, portanto, o que estes estudantes têm vindo a reivindicar, e no nosso entendimento bem, é que possam ser vacinados, se não nesta perspectiva logo de equiparação e numa primeira fase, que sejam o quanto antes, e gostaríamos de ouvir o Sr. Vice-Almirante quanto a este assunto, até porque já durante este mês tinha sido anunciado que os alunos do 6º ano de Medicina iriam ser vacinados o quanto antes, e no fundo estes estudantes pretendem uma resposta. Obrigada, senhora deputada. Muito obrigada. Obrigada. Passo agora a palavra ao senhor deputado da Iniciativa Liberal, Coutinho Figueiredo. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados e cumprimento especialmente o Vice-Almirante Gouveia e Melo, a quem tenho que dizer que é uma lefada de ar fresco ter alguém neste Parlamento e fora deste Parlamento que efetivamente responde concreta e diretamente às perguntas que são colocadas. Muito obrigado, Sr. Vice-Almirante, por isso. 3 questões rápidas. Se não me engano, na apresentação que fez no Infarmed, no dia 9, falava de um ritmo máximo de vacinação de 93 mil inoculações por dia, e na última apresentação esse número passa para 164 mil, que é cerca de 6 vezes o que temos atualmente. Eu percebo que este ritmo máximo tem a ver com o aproveitamento também máximo das vacinas disponíveis. A pergunta que eu faço muito concretamente a quem está a carregue deste plano de vacinação é qual é o grau de preparação que nós temos para daqui a 3 meses e meio estarmos a fazer 6 vezes mais inoculações do que estamos a fazer hoje. A segunda questão tem a ver com o slide 8 que anteontem apresentou no Infarmed, em que a primeira pergunta que lhe coloco muito diretamente é se abandonamos aquilo que era a organização do plano pelo anterior coordenador, de ter 3 fases, na medida que eu vejo aqui, são 2 apartados, um chamado Salvar Vidas e outro chamado Resiliência. No Salvar Vidas estamos, excluindo aqui as patologias tipo 2, estamos com cerca de 25% de cumprimento do plano. Na resiliência estamos com 60% e estaríamos com bastante mais se os profissionais de saúde do setor privado estivessem algo parecido com o que se passa nos profissionais de saúde do setor do Estado. Gostava que comentasse também esta disparidade entre os 90% e os 17% de primeiras inoculações. E queria que comentasse quais são as reais dificuldades para que, neste apartado de salvar vidas, estejamos tão atrasados e haja uma disparidade tão grande entre 5,5% em algumas das categorias e 100% no caso dos doentes em hemodiálise, se o plano, de uma forma geral, não beneficiaria de ter critérios mais simples. E, finalmente, para quando espera a resposta do Infarmed relativamente ao tempo que pode mediar entre a primeira e a segunda toma das vacinas, que têm 2 tomas? Porque é relativamente evidente, e suponho que na Task Force haja modelos matemáticos que atestem exatamente isto, que cada semana que possamos antecipar a imunidade de grupo, estamos a falar de centenas de vidas que podem ser salvadas. Portanto, se sente, ao contrário do que eu sinto uma grande falta de urgência na maior parte destas tomadas de decisões. Se o Sr. Vice-Almirante sente suficiente urgência na tomada de decisões sobre estas matérias, no que se lhe diz respeito. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Vice-Almirante para responder. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigado. Eu vou tentar responder de forma sequencial. Relativamente ao público-alvo, e, portanto, também já responde a outras perguntas que foram colocadas, principalmente à última, relativamente às fases e à forma como está a ser apresentado agora as prioridades, ou como estão a ser apresentadas as prioridades. Na realidade, as prioridades que foram definidas pela DGS têm determinados objetivos. E se olharmos profundamente para esses objetivos, só há 3 objetivos. Um é salvar vidas, outro é ganhar a resiliência na resposta do Estado à pandemia ou ao próprio funcionamento do Estado, e o terceiro, que é libertar a economia
e libertar a sociedade do vírus. E todas as prioridades, fase 1, fase 2, fase 3, estão relacionadas com estes três objetivos. E eu olho mais para os objetivos do que para as fases e as subfases, porque os objetivos é o que nos devem orientar. E, portanto, o plano não é mudado, portanto, tem as suas fases, tem as suas características, mas a gestão do plano deve olhar para o objetivo e para tentar atingir os objetivos mais importantes primeiro do que os objetivos secundários. Portanto, daí a minha concentração de esforço, neste momento, em salvar vidas, que julgo que é consensual para todos. A resiliência vai-se ganhando. Ganhou-se uma forte resiliência na resposta da saúde, porque era necessário na fase inicial. Ganha essa forte resiliência e agora a outra vai-se adquirindo paulatinamente, incluindo os estudantes de medicina que estão em contexto de trabalho que pode pôr em risco a sua atividade. Eu, como militar, percebo perfeitamente esse conceito. O Estado não deve mandar ninguém fazer uma atividade que não se pode recusar essa atividade, sendo essa atividade de risco e o Estado não lhe dando proteção. Portanto, eles estão no conceito de resiliência e já anda a tratar desse processo, de maneira a metê-los em tempo nesse processo, face às prioridades dentro dessa linha que é ganhar resiliência. Relativamente ao processo das vacinas e da negociação das vacinas, esse processo é um processo macro, é europeu. O Estado português decidiu meter-se nesse processo enquanto Estado e não se excluir ou ir por caminhos alternativos e, portanto, eu não tenho poder sequer, nem faz parte das minhas funções, discutir se é a melhor forma de o fazer ou não fazer. O que eu tenho como missão é, perante as vacinas que chegam ao território nacional, não as deixar armazenadas a perder oportunidade de salvar vidas. E essa é que é a minha grande função, que é vacinar o mais rapidamente possível as pessoas e os utentes com as vacinas. E dentro dos utentes, tentar estabelecer padrões minimamente coerentes e inteligentes, posso dizer assim, de atacar primeiro o que deve ser atacado e depois ir atacando em segunda prioridade as outras coisas. Claro que a resistência às estirpes é óbvio que se demorarmos muito tempo e o vírus estiver na comunidade muito tempo, o vírus vai ter a oportunidade para ter mutações e havendo mutações há todo o problema da adaptação das vacinas já existentes e, portanto, quanto mais rápido conseguirmos fazer o processo de vacinação, melhor conseguimos evitar essas mutações. Só que isto não é também uma coisa só de Portugal, nem só do continente europeu, porque em termos de mutações estamos a falar do mundo inteiro e, portanto, é uma política que deve abranger o mundo inteiro. Vacinar rapidamente o mundo inteiro e daí também a necessidade de olhar para o panorama mundial, não só para o panorama local ou regional. Relativamente à questão do reforço dos meios de saúde, uma vez que os centros de saúde dos cuidados primários estão a fazer um conjunto de funções elevadas, uma delas os inquéritos epidemiológicos, têm que continuar a atender as pessoas normais que estão em situação normal, que precisam desses recursos. Portanto, nós calculamos, foi em stress, usar 30% dos enfermeiros desses centros, são cerca de 4.800 enfermeiros, e com isso calculamos a capacidade máxima, também em stress, de 70.000 vacinas por dia. Isto também para explicar a diferença entre 93.000, que foi o número que apareceu, as 100.000 vacinas e as 160.000 vacinas. As contas que eu faço às necessidades de administração são muito simples. Se num trimestre tem 10 milhões de vacinas, divide 10 milhões de vacinas por 90 dias e essa é a velocidade média com que tenho que vacinar. Claro que nessa velocidade média hei de ter picos com uma velocidade inferior e, portanto, vou ter que compensar com picos com uma velocidade superior. Por isso, eu já disse isto diversas vezes, a capacidade confortável de vacinar 50.000 pessoas por dia, porque era a capacidade que absorvia esses picos, se necessário.
qualquer maneira, claro que os serviços de saúde, em situações normal, metem 30% ou 35% dos seus recursos para a vacinação, mas também houver um pico, metem 60% ou 70% desses recursos e também conseguimos absorver isto. A questão é mais de preparar alternativas ao processo de saúde normal. Portanto, se o processo de saúde normal consegue vacinar, grosso modo, em esforço, que o que eu digo em esforço é durante muito tempo, durante meses, não é só fazer 2 dias, ou 3 dias, ou 4 dias, é durante muito tempo, manter uma média de 70 mil pessoas por dia, nós temos que encontrar, de certeza, outras formas de o fazer. E há 2 formas. Ou fazemos com as mesmas pessoas, mas com mais eficiência. Em média, o enfermeiro num centro de saúde vacina 6 pessoas por hora. As experiências que nós fizemos já com a DGS e com as Forças Armadas para um posto de vacinação rápido, tipo bloco, tipo exemplo, que pode ser replicado, nós atingimos, mas também foi nas Forças Armadas, mas eu depois posso descontar esse número, 25 pessoas por hora. Portanto, é uma diferença muito grande para o enfermeiro fazer 6 pessoas por hora ou 25 pessoas por hora. Mesmo não sejam as 25, sejam as 20, é uma triplicação da capacidade. Por isso, há 2 caminhos. Um é manter os centros de saúde a funcionar como estão e usar essa capacidade das 70 mil vacinas dia e depois ir encontrar outros enfermeiros no sistema como um todo, no sistema de saúde como um todo, para fazer processos de vacinação rápida. Isso é uma das soluções. A outra das soluções é desviar parte desses enfermeiros que estão em centros de saúde e metê-los em centros de vacinação rápida, onde a eficiência da vacinação é maior e que aumenta, portanto, também, consequentemente, o número de vacinas que podem ser dados por dia. Sobre a clarificação da AstraZeneca e destas, da instabilidade das vacinas. Pois, é um problema. Eu vivo com essa instabilidade. Portanto, se as vacinas chegarem e nós conseguirmos administrar com a nossa capacidade as vacinas que chegam e se estivermos no cenário otimista, em setembro, agosto, setembro, temos 70% da vacinação com uma dose tomada. Se não acontecer isso, se voltarmos ao cenário anterior, é para o fim do verão. Se ainda houver um corte nesse cenário, é no fim do ano. Se houver um corte, prolonga-se para lá do ano. Portanto, há uma coisa que nós em Portugal não temos, é uma fábrica de vacinas e, portanto, estamos dependentes deste macro-sistema que tem... Senhor Vice-Almirante. Tivemos aqui uma interrupção. Se puderem avisar o Senhor Vice-Almirante que nós não estamos a ouvir, porque eu penso que ele se calhar... Já está? Há que medir. Muito bem. Senhor Vice-Almirante, agradeço que retome a sua intervenção, porque nós tivemos aqui uma interrupção. Faz favor. Há quanto tempo é que eu, só para eu perceber o que é que eu... O senhor Vice-Almirante estava a falar da chegada das vacinas, que Portugal, das vacinas, estava a falar da AstraZeneca. Bom, então, voltando um bocadinho... Consegue situar-se assim? Sim, eu consigo situar. Pronto. Portanto, voltando um bocadinho atrás. Portanto, muito bem, faz favor. A questão da chegada das vacinas é um problema muito superior ao país, portanto é um problema macro, de negociação macro, que neste caso é europeu, e é muito acima da minha capacidade de decisão, como imaginam. O que nós temos que fazer é administrar o máximo que temos disponível. O facto da AstraZeneca diminuir para metade implica que no segundo trimestre, em vez dos 10 milhões de vacinas que estavam à espera, passamos a 8 milhões de vacinas. Isso tem uma implicação evidente nos prazos de atingir a tal meta dos 70% com a primeira dose de vacinação. E, portanto, esse prazo, que é no verão, no início do verão ou ao fim do verão, ou se ainda houver mais cortes para lá do fim do verão, está totalmente dependente das vacinas que vão chegar ao país. Isto tem que ser claro para todos os portugueses, não pode haver aqui nenhum engano nisso. Portanto, se não chegarem as vacinas,
não vai haver maneira de vacinar a população portuguesa. Eu acho que isso é óbvio para toda a gente. Relativamente à questão do prazo entre vacinas e a gestão dos estoques. O alargar o prazo, quanto mais tempo demoramos a alargar o prazo, menos antecipamos a vacinação de pessoas que precisam, nesta fase, de ser antecipadas. Porquê? Porque enquanto nós estamos, neste momento, a decair a taxa de contágios e a decair a taxa de mortes, é a altura ideal para antecipar a vacinação das pessoas mais frágeis. E, portanto, esse compromisso, se a pessoa tinha um compromisso anterior, que eram 3 semanas, e agora vou ter que aumentar para 5 semanas ou para 4 semanas, a mim parece-me, sim, é uma quebra de compromisso, mas entre os diversos pratos da balança, que é salvar pessoas mais rapidamente e dando-lhes proteção mais rapidamente, do que quebrar um compromisso que, na realidade, não vai prejudicar quase nada essa pessoa, ou a probabilidade de prejudicar essa pessoa é muito baixa, dito pelos técnicos de saúde pública, não é por mim, coordenador militar, isto é com conselhos dos técnicos de saúde pública. Portanto, para mim, é claro, portanto, eu sou muito pragmático. Salvar vidas e antecipar a proteção é muito mais importante que todos os outros compromissos, porque uma vida é uma vida, nem que sejam uma única vida salva, é muito mais importante que qualquer outra coisa para mim. Uma vez que não pondo as outras vidas em risco, que é o que não está em causa, de acordo com tudo o que sei e de todas as conversas que tenho tido. Relativamente à Infarmed e à DGS e ao trabalho que eles andam a fazer. Eles andam a fazer o trabalho em pressão e andam a fazer o trabalho que podem fazer em tempo. Portanto, eu não estou a sentir da parte deles nenhuma resistência. Claro que eu, como militar, crio uma grande pressão. E estou a criar uma grande pressão para que essas respostas sejam rápidas. Mas tenho tido também uma boa resposta e quero dizer isto de forma honesta, que desde que estou destas funções de coordenador, a resposta tem sido objetiva. Comecei a fazer pressão logo que cheguei para que se fechasse e se densificasse a questão das doses sobrantes, e isso foi feito, ou seja, no dia 9 de fevereiro, a norma da DGS, da vacinação, do plano de vacinação, foi mudada para que não houvesse dúvidas do que fazer a doses sobrantes. E neste momento, acho que essa preocupação está de alguma forma suscitada porque há muito cuidado. Eu também passei uma referência para todo o sistema, que é a responsabilização dos atores do sistema. Não é dizer, eu tinha aqui a vacina para dar e já agora dei naquele. Não, todas as pessoas são responsáveis no sistema. Não é só a pessoa que recebe a vacina, mas a pessoa também que dá a vacina e tem que cumprir com as regras e, portanto, isso acho que já passou e neste momento está a ser, de alguma forma, cumprido e não tem chegado a mim, pelo menos, sintomas que isso não esteja a ser cumprido. Por fim, relativamente à densificação das normas das prioridades. Claro que, se as prioridades não estiverem bem definidas, temos outro problema da identificação das prioridades. E eu também pedi à DGS para se fazer uma densificação das prioridades, tendo como objetivo estes 3 objetivos primários. Salvar vidas, preservar o Estado na sua resposta, que é a resiliência, e depois libertar a população e a economia desta pandemia. E isso está a ser feito, e está a ser feito com também colaboração nossa de militares, no sentido de darmos esse passo para a frente e, eventualmente, alterar o plano no que tiver que ser alterado para uma gestão mais eficaz, porque, basicamente, nós não temos que nos agarrar a nenhum papel, nós temos é que ser permanentemente eficazes e permanentemente flexíveis na resposta que estamos a dar às mudanças do ambiente que nos estão a condicionar. E julgo que respondi à maior parte das... sobre a hemodiálise. Eram os doentes que eram considerados muito críticos e foram logo atendidos. E isto foi uma decisão também da DGS. E sobre as outras questões, julgo que estão todas respondidas. Espero ter cumprido com o tempo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Vice-Almirante. Cumpriu muito bem com o tempo. Passo agora à segunda ronda. Lembro aos senhores deputados que dispõem de 1 minuto e meio. Peço que sejam rigorosos na gestão do tempo. Passo desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado
Bruno Aragão, que participa à distância. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Almirante e, para a gestão de tempo, faço meus os votos que já lhe foram dirigidos. Tivemos a oportunidade na semana passada, aliás, há 15 dias, falar com a Comissão Técnica de Vacinação. Ficaram claros os critérios, ficou claro que o plano está a ser seguido e ficou claro também que vacina dada ou vacina chegada é vacina dada. Mas a grande pressão vai acontecer agora, sobretudo nas segundas e nas terceiras fases, e a última parte da sua intervenção referiu isso mesmo. Será um momento de maior pressão no sistema, mas também será um momento em que a maioria dos portugueses estará contacto com a vacina. E as questões que lhe coloco são exatamente sobre isso, sobre essa enorme pressão. Como é que está a ser monitorizado e acompanhado a instalação dos centros de vacinação ou da rede de centros de saúde para esse efeito, sobretudo porque implica várias entidades, as juntas de freguesia, as câmaras municipais, os ACES, se há indicação ou não para a uniformização desses procedimentos e, por fim, como é que vamos conseguir também nós acompanhar todo esse processo para que possamos depois também fazer o escrutínio que nos compete. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra aos Srs. Deputados Ricardo Batista Leite e Sra. Deputada Ana Miguel Santos. Faz favor, têm a palavra pela ordem que entenderem. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecendo a objetividade das respostas do Sr. Vice-Almirante, houve uma pergunta sobre os estudantes das Ciências da Saúde serem equiparados a outros profissionais de saúde que não foi respondido, mas reforçamos que, de facto, a nossa concordância que todas as vacinas que puderem ser compradas devem ser compradas e Portugal deve usar mesmo a presidência do Conselho da União Europeia para também reforçar essa mensagem internacionalmente junto da indústria. Deixar também uma mensagem de que vai haver da nossa parte, há um reconhecimento da nossa parte do esforço que o Vice-Almirante e a sua equipa está a fazer para chegar a todos os portugueses e apresentaremos um projeto de resolução amanhã para a criação da linha telefónica, precisamente com o fim de eu apoiar nessa missão. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Vice-Almirante. Cumprimentá-lo, finalmente um militar à frente da coordenação da Task Force. Queria-lhe perguntar se os centros de vacinação em massa vão passar a ter a participação dos militares ou se vão ficar só limitados aos rastreios médicos. E ainda se nestes centros de vacinação em massa serão utilizados também profissionais exclusivamente só do Serviço Nacional de Saúde, do privado, ou se vamos também buscar farmacêuticos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. Deputados, Sr. Coordenador da Task Force, uma vez mais. Eu creio que depreendi, ou posso depreender das suas respostas, que para o processo de vacinação, e nomeadamente até para a criação dos postos de vacinação rápido, então não está em nenhum dos planos a contratação de mais profissionais de saúde. Pronto, pedi apenas essa clarificação porque foi o que depreendi. Segunda questão, tem a ver com a vacinação de algumas pessoas que trabalham na saúde, em instituições de saúde e que não estão a ser vacinadas. O Sr. Coordenador da Task Force disse há pouco, e eu tendo a concordar com isso, que se alguém está a correr um risco equiparável a outros profissionais de saúde, por exemplo, estudantes de várias profissões, médicos, enfermeiros, etc., devem obviamente ser vacinados, mas há também um outro grupo profissional que tem sido considerado de forma bastante arbitrária, que são, por exemplo, as pessoas que são contratadas em empresas terceiras para fazer limpeza e higienização de hospitais, por exemplo. Há hospitais que os colocaram em listas de vacinação, há outros que descartaram completamente estes profissionais, dizendo que estão contratados em regime de outsourcing, não são responsabilidade dos hospitais. E a verdade é que estes profissionais estão expostos a vários riscos, como se compreende. Contactam com N pessoas, nomeadamente com profissionais de saúde, e contactam com superfícies que podem estar contaminadas. Aliás, é esse exatamente o seu trabalho, é higienizar essas superfícies potencialmente contaminadas. E por isso gostava de perguntar se a Task Force está na disposição, que eu creio que deveria estar, de harmonizar estas práticas
para que todos os hospitais e centros de saúde Conclua, incluam Sr. estes Deputado, profissionais também nos seus projetos de vacinação prioritária. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao PCP. Senhora Deputada Paula Santos, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Vice-Almirante, agradeço o conjunto de respostas, mas ainda assim gostaria que pudesse também fazer um comentário sobre a necessidade, de facto, e a possibilidade de adquirir vacinas noutros países, nomeadamente vacinas reconhecidas pela OMS, para que possamos ter esta capacidade de vacinar mais rapidamente. Creio que esse é o objetivo que entendemos. Gostaria de colocar uma segunda questão, porque nos têm chegado várias preocupações, um conjunto de cidadãos, e a questão que eu gostaria de lhe perguntar é se no quadro da vacinação foi feita alguma consideração sobre estes grupos de cidadãos. Já fez referência aos estudantes de medicina e a sua inclusão. Ainda ontem também ouvimos representantes dos estudantes e dos jovens relativamente a esta matéria e entendem que deveria de ser alargada a todos os estudantes da área da saúde, que fazem estágios nos equipamentos de saúde e que estão em risco, não só os de medicina, os de enfermagem, os farmacêuticos, entre vários. Gostaria de perguntar se foi feita alguma consideração sobre esta matéria. Uma outra preocupação prende-se com os trabalhadores de equipamentos sociais que asseguram o apoio domiciliário aos idosos na alimentação, na higiene, na prestação de cuidados e que não estão considerados. Gostaria também de saber se foi feita alguma consideração sobre este conjunto de trabalhadores, até tendo em conta que os centros de dia estão atualmente encerrados e que aumentou o apoio domiciliário. Sobre as pessoas com deficiência utentes dos centros de atividades ocupacionais, também alguma consideração sobre professores e trabalhadores das escolas e sobre um conjunto de trabalhadores que asseguram serviços essenciais no nosso país e que são considerados como serviços essenciais, ou seja, neste grupo de pessoas que aqui referi, se houve de facto alguma reflexão, consideração, ponderação sobre a vacinação. Muito obrigada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor. Muito obrigada. Agradeço ao Sr. Vice-Almirante a clareza das suas respostas. Em todo o caso, talvez tenha sido falha minha, mas não me ficou claro a pergunta que lhe fiz, não me ficou clara a resposta à pergunta que lhe fiz sobre identificação das pessoas a vacinar nos grupos de mais de 80 anos e 50 anos com comorbilidades, do ponto de vista do andamento do processo. E, portanto, voltava a perguntar-lhe, dentro dos utentes do SNS, qual o total de pessoas já identificadas e daqueles que não são seguidos nos cuidados de saúde primários, quantos é que também já entregaram declarações habilitantes e qual a perspectiva de percentual desse andamento, no fundo, para podermos medir o que é que ainda está por identificar e necessariamente depois por vacinar. Depois gostava de pegar naquilo que nos disse aqui sobre, por um lado, este constante dinamismo que obviamente o ultrapassa quanto ao fornecimento das vacinas e que, portanto, implica reajustes ao plano de vacinação inicial, até porque há vacinas com contingências, como o caso da AstraZeneca, como aqui deixou claro, e, por outro lado, quanto à densificação que foi pedida por si à DGS quanto aos grupos essenciais a vacinar. E, portanto, eu perguntava-lhe, em relação a isto, se, por exemplo, como falou nos estudantes de medicina, que são uma primeira linha de combate e que isso é uma variável à qual é sensível, o mesmo se pode aplicar, pelo menos a parte dos cuidadores informais, que são uma extensão da Rede Nacional de Cuidados Integrados e Continuados, que sim, estão incluídos na primeira prioridade da primeira fase e, portanto, perguntava-lhe, estes também vão ser incluídos nessa densificação e, para terminar, se então, perante estas duas variáveis, dinamismo de fornecimento de vacinas e densificação de grupos, não faria sentido uma atualização do plano, até para a nossa capacidade de ir avaliando aquilo que de facto está a ser cumprido e que se tornasse claro para todos, para depois não gerar todo o tipo de ruídos e mal-entendidos. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do PAN, Sra. Deputada Diana Cunha, que participa à distância. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Agradecendo também ao Sr. Almirante, gostaria de lhe endereçar mais algumas questões que, no fundo, são pedidos de esclarecimentos adicionais àquilo que já disse. O primeiro aspecto que gostaria de referir é mais uma constatação do que uma pergunta, porque prende-se com a manifestação de preocupação que o PAN já tinha demonstrado relativamente à administração da vacina AstraZeneca a maiores de 65 anos em Portugal, face ao que era a ausência de evidência científica nessa faixa etária. Verificamos que na última reunião no Infarmed o Sr. Coordenador referiu que para já essa vacina não seria administrada nessa faixa etária, até termos dados de evidência científica sobre a segurança nestas idades, o que saudamos, evidentemente. Depois, então, alguns pedidos de esclarecimento face àquilo que o Sr. Almirante já nos disse, mas que não estou certa de ter percebido bem. Nós sabemos que 1 em cada 5 idosos com mais de 80 anos já terá recebido pelo menos uma dose da vacina, estamos a falar de cerca de 20%. Sabemos que há dificuldades de mobilidade dos idosos aos centros de saúde, algumas autarquias têm disponibilizado meios humanos e viaturas para transportarem os idosos das suas casas até aos centros de saúde e no respectivo regresso. Nós gostaríamos de lhe perguntar se considera que a possibilidade de existirem equipas móveis de profissionais para a vacinação em contexto domiciliário seria uma medida viável a implementar para evitar estas deslocações. Depois, em Portugal, quando nós analisamos por faixa etária a vacinação, o grupo entre os 65 e os 79 anos continua a ser dos menos protegidos, só 2% da população tem a vacinação completa. Gostaríamos de saber quando é que prevê a imunização total desta respectiva faixa etária. Senhora Deputada. Muito obrigada. Obrigada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Vice-Almirante, deixe-me insistir aqui em 2 pontos que não ficaram claros para mim na sua primeira série de respostas. Qual é a sua apreciação técnica e, enquanto especialista também em logística militar, quanto ao nosso grau de preparação para podermos chegar aos tais 164 mil inoculações por dia que estima serem necessárias? Porque quer-me parecer que neste momento é a escassez de vacinas que pode estar a esconder alguma falta de preparação e seria trágico se isso acontecesse neste caso em concreto. E, portanto, estamos a poucos meses de podermos eventualmente precisar deste tipo de ritmos. Eu gostava de perceber qual é a sua apreciação do estado de preparação, eventualmente o que é que falta e o que é que podemos fazer para não estarmos depois a chorar sobre o leite derramado. E relativamente à vacinação de profissionais de saúde, deixe-me insistir também que o tema que já foi aqui referido várias vezes dos estudantes de medicina, se, em sua opinião, também deviam fazer parte deste grupo de profissionais de saúde e qual é a explicação para os privados estarem com 17% de inoculação versus 90% do setor público. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Coordenador da Task Force, tem agora a possibilidade de responder e complementar as suas respostas. Dou-lhe desde já a palavra. Muito obrigada. Faz favor. Muito obrigado. Nesta segunda ou na terceira interação sobre as respostas, portanto, normas e uniformização. Portanto, as normas foram pedidas à DGS, elas estão a ser feitas e estão a ser feitas o mais rapidamente possível. Relativamente aos estudantes, não são só estudantes de medicina, são estudantes de farmácia e todos os estudantes que de alguma forma operam em zonas hospitalares ou em contexto hospitalar e que estão também em risco. Portanto, eles estão a ser equacionados e está a ser tratado, estão a ser prioritizados neste momento. Nós estamos a recolher as listas, a organizar as listas para depois os prioritizar no contexto da resiliência. Contratação de mais profissionais de saúde. Sim, se nós atingirmos a escala que queremos atingir, não conseguirmos atingir só com os centros de saúde e não pudermos ir, de alguma forma, canabilizar esses profissionais para outras funções, necessariamente terá que passar pela contratação de profissionais de saúde e julgo que também não haverá aí constrangimentos, porque é uma evidência e é uma necessidade perante a urgência nacional. Essa urgência tem mais importância do que tudo o resto e, portanto, serão contratados, havendo esses profissionais em condições para serem contratados, que também é um problema. Relativamente aos empregados que têm a ver com a limpeza e higienização, portanto,
a instrução que foi dada é que toda a gente que participa na equipe que está no hospital a trabalhar em zonas de Covid, portanto em zonas de elevado risco, deve ser vacinado. Sendo médico, enfermeiro ou auxiliar. O auxiliar de saúde pode ser um técnico especialista, mas também pode ser uma pessoa que tem que entrar e sair dessas zonas e que tem que naturalmente estar protegida. Para além disso, isso é uma das coisas que também quero densificar nesta norma que pedi à DGS para que fique muito claro. Porque não é só para proteger essas pessoas, é porque elas também são vetores de infecção ou não, se estiverem mais protegidos, e isso também é importante. Nas estruturas dos lares, das ERPs e das RNCCIs, isso foi feito. Portanto, esse conceito já existe. Foram vacinados os idosos dos lares, mas todas as pessoas que estavam associadas ao tratamento dos idosos. Portanto, esse conceito existe, é só estender esse conceito e vai ser estendido. Adquirir mais vacinas. Sobre esta pergunta outra vez. A minha opinião é que nós devemos adquirir o máximo de vacinas possíveis face à situação em que o país, o nosso e os outros vivem. Quanto mais rapidamente atacarmos esta pandemia, melhor é para todos nós. Portanto, se me perguntarem a opinião, e eu não tenho nenhum poder sobre isto, é só uma opinião, eu acho que a minha opinião é que todas as vacinas são úteis e, portanto, quanto mais vacinas houver disponíveis, melhor. Relativamente à questão que me perguntaram sobre a identificação e o que é que este processo de identificação está a produzir. Nós, com o simulador e com as novas páginas web que criámos e com os novos mecanismos para chamar os cidadãos a este processo de vacinação, já se registaram 20 mil pessoas. Portanto, eu estimo, ao ritmo que isto foi criado, e este ritmo tem crescido, que os nossos cálculos do número de utentes-alvo para os diversos processos de vacinação vai aumentar e já aconteceu, como disse, ter uma surpresa, pensava que era cerca de 600 mil utilizadores ou utentes com mais de 80 anos e neste momento já estamos a equacionar cerca de 700 mil, portanto mais 100 mil do que era esperado no início, e isso depois também muda os cálculos de planeamento. Portanto, relativamente à densificação dos grupos e ao dinamismo das vacinas, deve ou não corresponder ao novo plano, eu acho que nós temos que estar abertos a que tenha que se fazer um novo plano. Porque o dinamismo da situação obriga a isso, ou obrigará a isso. Portanto, não há nenhum constrangimento a fazer-se um novo plano. Eu tenho a abertura dos responsáveis que lidam comigo para isso. Portanto, agora, não podemos também fazer um plano permanentemente sempre que muda uma disponibilidade de vacina. O novo plano tem que ser algo que contemple toda esta flexibilidade e que nos garanta mecanismos para lidar com o dinamismo da situação. E é isso que tem que ser feito, não é um plano estático que julga que está numa determinada situação e, portanto, que a realidade se vai comportar de acordo com aquela situação que foi planeada. Tem que ser um plano dinâmico, que está aberto precisamente à mudança e adaptativo a essa mudança. E isso é que tem que ser a grande alteração a fazer-se no plano. Relativamente aos 65 anos da AstraZeneca. Neste momento, há evidências que têm a ver com países que não tiveram limitações de idade na aplicação desta vacina, quer que seja o Reino Unido, os Estados Unidos e, eventualmente, Israel. E é através dessas evidências que estão a chegar, porque são evidências massivas, não é, de vacinação massiva, que podemos ou não alterar a nossa posição relativamente à AstraZeneca. E essa alteração é muito importante, porque aquele nicho, não é, que foi também referido, dos 65 anos aos 79 anos, que está desprotegido porquê? Porque as outras vacinas estão a ir de cima para baixo dos mais 80 e a vacina da AstraZeneca vem de baixo para cima e tem ali uma barreira nos 65 anos. Portanto, esse grupo, em princípio, só será protegido
em abril. Até abril é muito difícil, porquê? Porque há outro grupo por cima que está a ser protegido com mais urgência e não há vacinas para fazer as duas coisas em simultâneo. Voltando aqui a uma pergunta que tem a ver com o grau de preparação para administrar as 164 mil vacinas por dia. O nosso grau de preparação é crescente. Portanto, nós convocamos as ARS e as autarquias para este processo. Criámos as normas já. Nesta semana as normas estão feitas. Fez-se uma experiência já com os militares para perceber qual é que é o bloco base, para depois construir blocos que são múltiplos desses blocos. Portanto, nós estamos em condições de fazer esse processo. Há abertura para contratar novos profissionais, se for caso disso e se for necessário. Portanto, eu julgo que estamos em condições de fazer bem este processo. Agora, como em tudo na vida, uma coisa são as condições, outra coisa é a execução. E, portanto, que é a minha maior preocupação, e eu posso-vos dizer que a minha maior preocupação é conseguir, agora nesta fase, é ter vacinas, mas na fase a seguir é conseguir administrar vacinas. E essa é é o meu maior foco, e é nisso que eu estou focado, de resolver sem nenhum constrangimento, quer seja financeiro, quer seja organizativo, quer seja psicológico, sobre quem é que deve vacinar ou quem não deve vacinar, desde que as pessoas estejam habilitadas para vacinar, que eu as consiga organizar para vacinar, sendo atos médicos, de acordo com as normas de saúde pública, nós devemos fazer esse processo sem nenhum outro constrangimento. Porquê? Porque o que está em jogo é muito mais importante que qualquer outro constrangimento, que é, ao fim e ao cabo, salvar as vidas primeiro e depois libertar a economia, porque qualquer coisa que se gaste neste processo, comparativamente ao que significa libertar a economia 2 ou 3 meses antes ou 4 meses antes e libertar a sociedade, tem um significado insignificante, se me permitem aqui o trocadilho. Relativamente aos privados, 17% e 90%. Os 90% da saúde já foram garantidos e estão a continuar a crescer. Posso lhe dizer que no fim desta semana, face ao que nós já disponibilizámos para os privados, este número dos privados vai aumentar fortemente. O grande problema, muitas vezes, já não é a disponibilizar vacinas para estes grupos, é organizar a administração das vacinas nestes grupos. É como é que nós organizamos na prática a administração espalhada pelo território de uma classe profissional. Não é pessoas que têm idade X ou têm idade Y, que é fácil identificar. E todo este processo organizativo é o que nos tem atrasado um bocado isto. Mas posso-lhe garantir que esta também é uma das grandes preocupações, que é ganhar resiliência. Isto é como a tropa de reserva, para mim. Ganhar resiliência no sistema de saúde é ter também os privados vacinados. E também aqui não tenho nenhum problema psicológico, nenhum travão psicológico, nem ninguém me travou em termos de não o poder fazer. Portanto, nós temos que ter a reserva e todas as pessoas capazes de participar neste combate devem ser preparadas para o combate. E espero ter respondido muito rapidamente. Só mais uma coisa. As equipes móveis, eu também pedi às autarquias para as identificarem para o processo de vacinação dentro da resiliência. E como é evidente, uma vez que vão participar e têm que trabalhar num contexto de risco, mais uma vez, a minha ideia militar que quem é obrigado a combater deve ter instrumentos de combate. Portanto, esse grupo logo que esteja organizado e identificado, e já pedi para que isso seja feito nas diversas reuniões, com o poder local das diversas regiões, e esses já foram feitas essas reuniões todas. Acabei precisamente há 2 horas a última reunião com o Alentejo. Foi pedido para se identificar para os meter no processo de vacinação o mais rapidamente possível. Espero ter respondido às grandes questões que me colocaram. Senhor Vice-Almirante, muito obrigada. Penso que foi muito explícito nos seus esclarecimentos. Agradecemos a sua disponibilidade. Como sabe, vamos ter mais oportunidades de estarmos consigo, de forma a podermos esclarecer todas as questões que se prendem com o plano de vacinação. Portanto, Sr. Vice-Almirante, muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, terminamos a audição. Eu
digo que os senhores deputados da Comissão Eventual estão dispensados, porque vamos continuar aqui os nossos trabalhos, mas se quiserem continuar a acompanhar-nos, temos todo o gosto. Senhoras e senhores...